todo sobrevivente de psicopata ou de narcisista perverso ou outro tipo de abuso desses tem o coração partido. E da onde vem isso? Por exemplo, se a gente pensar numa mãe narcisista, num pai narcisista, essa criança que acaba de nascer, que acaba de vir ao mundo, ela quer se conectar, é instintivo a vontade, o impulso, nem tem vontade ainda, o impulso de se conectar com quem estiver em volta. Esse impulso já começou lá no ventre materno. E conforme a criança vai crescendo, ela ama os pais. Essa disposição para amar já vem. E quando essa criança encontra, principalmente na mãe narcisista, a falta de amor, ela sofre de coração partido. E esta dor inicial vai repercutir em todos os relacionamentos posteriores que esta criança vai ter. Mesma coisa acontece, eu estou falando do coração partido, quando, por exemplo, você tem um parceiro amoroso e esse parceiro amoroso se revela narcisista perverso ou psicopata. No início da relação, você se entrega inteira para aquela promessa de amor. Você ama. E depois, quando você descobre quem é de fato essa pessoa, descartada, traído, machucado, você novamente tem o coração partido. E a mesma coisa pode acontecer numa empresa. Você entra naquele emprego com toda a sua boa vontade, com seu entusiasmo de dar o melhor de si. E o seu chefe ou a sua chefe, ou o seu colega de trabalho, sua colega de trabalho, vão aos poucos sugando toda essa energia de você. E você tem o coração partido, a ponto de muitas vezes não ter mais outra saída, a não ser ir embora, largar aquele lugar onde você depositou todos os seus sonhos. E assim vai em todos os relacionamentos humanos. De coração partido. E principalmente as pessoas que sofreram abuso de narcisista perverso, de psicopata, têm o coração partido a um grau inimaginável, porque também se dedicaram totalmente àquela relação, seja amorosa, familiar ou profissional. Buscando na filosofia as respostas para isso, podemos encontrar Epíteto, um filósofo que viveu há mais de 2000 anos atrás, na Grécia. Ele era um estoico e já naquela época eles tinham a resposta para a maioria dos nossos problemas de hoje. Só para mostrar para vocês que o ser humano não mudou muito. E olha o que Epíteto diz. Quem se considera bom, mas não sabe quem é, como pode ser bom?
outra coisa. E quem sabe que é bom, mas se esquece que as coisas criadas são perecíveis e que não é possível manter um ser humano sempre junto consigo, também não é bom. E como então lidar com esta situação? Percebe? Epíteto nos diz: primeiro, conhece-te a ti mesmo. Senão você não sabe quem você é e não sabe se você é bom, se você é mau, quem você é. E a partir desse conhecimento de si mesmo, você aceitar o fato: tudo que é criado, tudo que existe na face da terra, acaba, é perecível. Então, não espere que essas coisas sejam para sempre. E o que é que existe para sempre? Pensem vocês. Então, outra fonte de nos dizer alguma coisa sobre isto, sobre esse mecanismo de coração partido, perda e abstinência daquilo que a gente perdeu, podemos buscar nas neurociências. E esse paralelo existe entre o que o Epíteto falou lá atrás, mais de 2000 anos, e a neurociência de hoje. Existe um mecanismo no nosso cérebro em que nós prevemos algo. Você espera, existe uma expectativa que nós vamos aprendendo ao longo da nossa vida. Você espera coisas muito simples. Por exemplo, que depois do dia vem a noite, depois da noite vem o dia, que coisas afiadas machucam, e assim é um enorme etc. das nossas experiências e dos resultados dessas nossas experiências. É assim que o cérebro percebe um mecanismo de expectativas que então são preenchidas. Só que nesse mecanismo de expectativa que é preenchida, ou seja, uma expectativa correta, o seu cérebro não precisa mais trabalhar, porque é igual um trilho já percorrido. Aquilo existe e ponto, o cérebro não trabalha mais, não acontecem novas sinapses, novas conexões, percebe? O que acontece, por exemplo, com o cérebro de uma pessoa que toma droga? Aquela droga precisa de receptores dentro do cérebro. Então, o cérebro inteiro se adapta e lá vem mais droga, lá vem mais o meu barato. Essa é a expectativa. Então, esse trilho ou essa sinapse já é feita e é por isso que se instala o vício. O cérebro fica com expectativa e ela precisa ser preenchida. Precisa ser cumprida, realizada. O mesmo acontece com relacionamentos. Nós temos sinapses feitas com aquela determinada pessoa, por exemplo, com uma mãe narcisista. Então a criança aprende que aquela mãe
vai agir daquela forma. Não vai dar bola para as necessidades da criança. Precisar agradar a mãe sempre, esquecer dos seus próprios desejos, das suas próprias necessidades. Bajular, obedecer, servir a mãe. Senão, a sua sobrevivência é ameaçada. Depois, quando adulta, pode acontecer então, e normalmente acontece, dessa pessoa ter um encontro amoroso com uma pessoa abusiva também. E como em todos os relacionamentos, não só abusivos, quando existe contato íntimo, as pessoas passam a depender uma da outra. Essa dependência que acontece num par amoroso, por exemplo, não chega a ser ruim quando é recíproca. Eu dou de mim para você, você dá de você para mim. E nós nos alimentamos mutuamente. Nós convivemos. Essa intimidade a gente pode chamar de interdependência, porque é igual dos dois lados. Quando a intimidade só acontece de um lado e não de outro, pode chegar a ser uma codependência. A pessoa mais amorosa, mais dada, ela depende do outro e o outro não depende dela. Então, a relação é desequilibrada. E ainda temos uma outra relação mais desequilibrada ainda, que é a dependência, em que o outro não dá absolutamente nada e você dá tudo. Então, você fica grudado naquela pessoa, dependente dela. E isso é programado estrategicamente pelos abusadores. Eu descrevi aqui um processo neurológico que leva à adicção. Você fica viciado, viciada no parceiro amoroso ou naquela relação, qualquer que seja, abusiva. E por isso que é tão difícil sair. Só que além desse processo neurológico, físico, existe o processo, vamos dizer, entre aspas, neurológico. Não é porque na parte emocional não existe neurologia. O processo emocional de interligação. Essa interligação emocional é mais difícil ainda de desatar, mais difícil do que a física. E uma dependência ou expectativa reforça a outra. A física neurológica reforça a psíquica emocional. E é por isso que é tão difícil para as pessoas que passaram por um abuso ou estão passando por um abuso de se libertar. E principalmente quando são rejeitadas, porque isto retroalimenta todo esse mecanismo não cumprida. E você luta com seu cérebro, com seu coração, com toda a sua psique, com as suas emoções,
para preencher esta falta que acontece daquele alimento que você espera. É a expectativa não cumprida. Isto nós chamamos de síndrome de abstinência. No caso das drogas, é física, é neuronal. E no caso de um relacionamento, é psíquico também. Então, como é que você vai se libertar de todo esse emaranhado criado pelo seu cérebro e pelas suas emoções? De ter uma expectativa, de esperar uma resposta e não ter esta resposta. Você precisa descobrir, se convencer que perfeição não existe, que a vida toda tem falhas, e ao mesmo tempo você precisa aceitar que as coisas aqui, na face da terra, são perecíveis. Os relacionamentos também o são. A não ser aqueles relacionamentos espirituais que não dependem do corpo, que podem até incluir o corpo, mas é o encontro de almas, o encontro de eus superiores. Eu superior é aquela identidade sua que continua depois da morte. Então, se o relacionamento é feito nesse nível, mas não é o caso da grande maioria dos relacionamentos entre seres humanos. Então, próximo passo é você saber aceitar as decepções. Você sabe que nada é perfeito, que as coisas aqui são perecíveis. Então você aceita a decepção, aceita o mecanismo da expectativa não cumprida como parte da vida. Isso é sabedoria, gente. Depois, e esse passo é um dos mais difíceis para os seres humanos, é você aceitar a morte como um fato da vida. Como é que você vive o dia da forma mais plena possível? Existe um segredo nisso. Viva todo dia se preparando para a morte. Você não sabe quando ela vem. Ela pode vir daqui a 1 minuto, daqui a 1 dia, daqui a 10 anos. Você não sabe. Então, se você vive o seu dia preparando-se para a morte, e você faz todos os dias assim, você vive o seu dia plenamente, o máximo que você pode. Com essa expectativa da morte, você planifica a vida. Mais um benefício para você. Você perde o medo da morte. E o medo da morte está na base de todos os medos do ser humano. Está na base também do medo da rejeição, do medo da abstinência, do medo do coração partido. Então, quando você sai vencedor, todos os dias, dando o melhor de si,
procurando viver todas as experiências que esse dia lhe oferece. Você sairá vencedor, vencedora em outras batalhas na sua vida. Inclusive, na cura do seu coração partido. Bom dia para você, todo dia.